Black Belt é o teu lugar nesse momento. Então nós falamos de ideias, mas falando de people, qual foi o grande erro? Né? Quando a gente fala de people, assim, eu tenho CFO, tenho os diretores, eu tenho e tal, e eu tento, cara, esses caras têm que pensar como dono, eles têm que agir como dono, né? Se eu ganhar, eles ganham, se eu perder, eles perdem. Então eles têm que brigar pela empresa. Nesse tocante, qual foi o seu erro quando você montou aquele grupo de executivos que vinha da Petrobras, vinha da Vale, vinha de todo canto? Ó, Qual foi o grande erro? eu fui usar o método muito americano, que é motivar os 15 executivos mais importantes, né? Presidente, porque eu era presidente do conselho, né? Mas eu tinha um presidente executivo, o COO operacional. A governança estava lá. Estava toda lá. Só que olha o que eu montei. Eu dei para eles, os 5 mais importantes, só para falar algo específico, na OGX, cada um deles eu dei 1% da companhia. Que não, né? 1% cada um, que eles recebiam de ações minhas durante 5 anos, ou seja, 0,2 por ano, tá? Mas para receber no final do ano, eles tinham que cumprir a meta. De EBITDA? De tudo. Todas as metas que você coloca no início do ano. Olha, vamos ter que perfurar tanto, os resultados têm que ser bons para merecer, você não atrasa um ano, vai receber só no segundo ano suas opções, né? Coisa tem que acontecer. E aí, o que aconteceu? No Stock petróleo, options. Stock options, de 5 anos. Investem em 5 anos. Muito bem. E o volume disso equivalia a 40 milhões de dólares por ano, ou seja, o pacote deles era de 200 milhões de dólares cada um. Só que no petróleo tem algo muito engraçado, ou não tão engraçado. Você fica 3 anos furando, e o que aconteceu no OGX foi exatamente, a gente achou petróleo, mas aí você precisa de mais 2 anos para medir a produtividade daquele poço. Produtividade. Não dá para ter essa produtividade antes Não. Você tem petróleo, porque é complexo. Imagina, você tem alguns quilômetros quadrados de área e o petróleo está ali embaixo, aquilo tem que sair com uma certa pressão. É tudo super complexo. E essa engenharia de reservatório, você fica 2 anos numa caixa preta. Bom, eles não eram para ter ganho as opções do 4º ano, nem do 5º ano, então eles preferiram mentir para levar o pacote de 200 alteraram mil. balanço, alteraram resultados. Não se tinha um resultado, só que davam indicações, inclusive para o mercado, que a vazão dos poços ia ser 12 mil barris dia, 10 a 12 mil barris dias, e aí depois dos 2 anos passaram, o número real foi 2.500. As ações, né, mercado, principalmente no Brasil, não tolera dinheiro covarde e mercado te pune na hora. Então, e aí eles fizeram outra coisa em paralelo. Eles vendiam essas ações, porque se eu soubesse que eles estavam vendendo essas ações, eu e o conselho, onde estava meu querido pai na época, a gente ia fazer, não ia dar, né? Ele está vendendo, eles estavam vendendo já aos 3 anos que eles já tinham ganho. Eles seguraram o veste em 3 anos. Não seguraram, estavam vendendo a descoberto no balanço de bancos. Ou seja, o que ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E os bancos fizeram isso. Os bancos do Brasil, quer falar de um escândalo inacreditável, e é possível que isso está rodando até hoje. O que o banco faz? O banco chega a você, você tem suas ações aí, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar emprestado no mercado, vou vender, e quando você puder me dar lá na frente, a gente faz a compensação. O banco participa dessa malandragem. Só que lá na frente não tinha. Não tinha, porque eles mentiram para recebê-las. Isso. E já estavam vendidas aqui atrás. Eu fui bolar um método generoso de remunerar, e aí se a pessoa não, se você tem executivos nesse padrão, sem caráter, sem chama o que você quiser, o que você vai fazer? Os meus não tem muito jeito, porque é complexo, mas tem que ter EBITDA, tem que gerar caixa. Tudo bem. O petróleo é um business cada, né? Então, se não gerar caixa, não sei como é que o mercado de petróleo faz.
Eles vão ter que, para meu time, para receber, tem que bater as metas, mas tem que gerar o caixa. O caixa é o gatilho. Se Não, mas você vê, gerou os caixa. primeiros 3 anos, quando realmente a gente achou petróleo, né? Tanto que o nosso petróleo hoje está dentro da PetroRio. Os campos, o maior campo de gás onshore foi a OGX que descobriu no Maranhão, em cima da qual tem a geração de energia. Um projeto assim, no fundo, exemplo no Ministério de Minas e Energia, eles chamam ele de gas to wire, do gás para o cabo. Uau. O que você faria diferente nesse caso? Para se precaver de estar bonificando um vesting que acabou minando a empresa e você. Você deu um bom exemplo, só com resultado mesmo, bottom line. Nada de fase antes, né? Na fase de pesquisa, produção de fato. Aí começa o bônus, resultado. Tem que ter a última linha, sem malandragem também, em balanço, porque o que aconteceu com as lojas americanas, ali tinha, não sei se eram 10, 20, quantas pessoas, e forjaram ali, não sei quanto tempo, 3, 4, 5 anos. Você não vai me dizer que os 3 participaram dessa, né? Pra quê, né? Não faz sentido. Não, acho que não faz. E no meu caso, eu era. Você sabe o que eu era. O que eu tenho muito orgulho, Paulo, é que todos os meus projetos, e aí são em várias áreas, né? A gente, na mineração, todo mundo falava para mim, pô, Ike, não dá para competir com a Vale do Rio Doce em mineração. Eu falei, vem cá, as pessoas não têm noção do tamanho do Brasil, né? Como se a Vale tivesse andado por todos os rincões e a gente 2 projetos gigantes de minério de ferro que eu construí estão aí, são legados. Tem o maior pipeline do mundo entre Minas Gerais e de minério de ferro, entre Minas Gerais e o porto, o superporto do Açu. Explica, pessoal, o que é pipeline de minério. Pipeline é um pipeline tubo gigante que dentro dele, em vez de ter só água, a gente tem uma polpa, metade é minério, metade é água. Então, em vez de transportar no estrado de ferro, ela vai nesse mineroduto, e aí vem. Por que o mineroduto? Por que a gente engenheirou esse mineroduto? Se fosse no estrado, por via férrea, ia custar $15 a tonelada para o transporte de 529 quilômetros. No pipeline é $1,50. Caraca. 10 vezes mais barato por tonelada. Então eu boto uma tonelada dentro do navio que vai para a China por 10 vezes mais barato. Tá vendo como eu falo? 10x, você falou 10, 15. Mas foi engenharia do algo totalmente diferente, um pipeline de minério, tá certo? Tanto que, se você me perguntar, o Brasil podia fazer soja-dutos com ar comprimido, soja-duto. Em vez de ter soja, duto de soja. Duto de soja. Por que eu tenho 50 mil caminhões nessas estradas aí? Porque o Brasil produz tanta soja, montanhas de soja, transporta grande parte disso lá do centro-oeste do Brasil, né? Mato Grosso, aquela região toda, Goiás, faz um mega soja adulto. É viável, tá certo? Só que eu também não posso fazer tudo, né? São ideias viáveis, super baratas,